E a nova regra de gastos do governo foi entregue ao Congresso Nacional nesta terça-feira. A gente mostrou mais cedo. E, se aprovada, a proposta vai substituir o teto de gastos, regra que limita a inflação, o crescimento de grande parte das despesas da União. Para entender melhor os objetivos do governo e o que pode acontecer a partir de agora com as discussões no parlamento, a gente conversa com o especialista da Valor Investimentos, Gabriel Meira. Gabriel, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, obrigado pelo convite. Qual a sua análise, Gabriel, sobre o texto que foi entregue ao Congresso? A gente viu muita discussão hoje, muita gente contra, muita gente a favor, a nova regra fiscal, nova regra do teto de gastos. E a gente acredita que ela não é ruim como um todo. Com alguns dispositivos que vieram, ela pode ser boa se o governo fizer um bom trabalho, mas a gente ainda tem muita coisa para melhorar, principalmente a sensação de que não haverá uma punição pelo descumprimento da regra que vem agora mudando o teto de gastos. Vale lembrar, quando o teto de gastos ele era estourado, o presidente da República sofria ali uma penalidade, né, correndo risco, como aconteceu com a Dilma em 2016, de um impeachment pelo descumprimento da regra fiscal. Essa nova proposta do regra de gastos, ela não tem esse dispositivo. Então, caso haja um descumprimento da regra de gastos, o presidente ele precisa enviar um comunicado ao Congresso por que descumpriu e como vai reaver isso, como vai recumprir essa promessa, né, essa regra. Então, o que todo mundo concorda que foi um decréscimo do que a gente tinha, mas, de certa forma, o que veio hoje, lógico, está minimamente bom. A gente vive no Brasil, não dá para esperar uma coisa perfeita, mas minimamente entrega um pouco do que a gente já esperava. É um governo que vai precisar elevar gasto para poder cumprir com as promessas de campanha, então precisa mudar um dispositivo hoje que é muito mais rígido, que é o teto de gastos que foi criado no governo Temer. Então a gente já esperava que viesse algo um pouco mais aberto para aumentar os gastos do governo e foi exatamente isso que veio. Você conseguir jogar ali 70% da despesa perante a receita primária é algo que facilita o governo, né? Você subir ali junto com inflação mais um índicezinho real, ajuda o governo a gastar um pouco mais. Então, veio de acordo com o que a gente esperava de um governo que prometeu gastos maiores de campanha, faz parte do jogo político. E a partir dessas primeiras reações que vão aparecendo, Gabriel, qual é a temperatura no Congresso Nacional? Como é que vai ser a recepção dos parlamentares a esse texto? Se apostaria em muitas mudanças em relação àquilo que está sendo proposto pelo governo, Gabriel? Com certeza. Quando a gente fala de Congresso hoje, apesar de você ter os líderes tanto da Câmara, do Senado, um pouco mais alinhados ao governo, você ainda precisa de uma maioria muito grande que a gente acredita que o governo ainda não tenha para passar isso numa primeira instância. Então a gente deve enfrentar sim alguma resistência no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado em relação a isso. Pode ser aí bem provável que isso ainda desidrate um pouco mais, principalmente quando a gente fala ali da questão das concessões, privatizações e dividendos não entrarem no cálculo de receita. Vale lembrar que a despesa ela entra para todo o executivo, entra para um pouco do judiciário, legislativo e tudo mais. Então, a gastança desgovernada ela vale para todo mundo, você tem um limite para ela. Então, muito provável que o Congresso queira subir um pouco mais isso. Então, a gente deve ver se um afrouxamento dessa nova regra de gastos no Congresso, passando ali por todas as etapas do processo legislativo. E aí deve sim haver uma desidratação, a gente deve ter algumas modificações, mas o texto inicial em si, ele não é de todo ruim, não é algo perfeito, não é algo maravilhoso, mas é esperado de acordo com o que a gente viu ali de falas do próprio presidente e do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E essa discussão do arcabouço fiscal, na sua opinião, Gabriel, ela está interligada com a reforma tributária? Afeta e afetaria de que maneira a reforma tributária no Congresso? Bacana. Quando você fala de uma reforma tributária hoje, é basicamente uma simplificação de tributos, né? Quando nós falamos do Brasil, as empresas no Brasil são as empresas no mundo que mais gastam tempo com sua contabilidade, o seu lado fiscal. Então, uma reforma tributária ela vem para tentar otimizar um pouquinho desse pandemônio que é o lado fiscal tributário hoje no Brasil. São muitos impostos, várias alíquotas, todo dia é regra nova sendo criada. Então, um pouco da reforma tributária vem para tentar otimizar isso.
Quando você otimiza o que hoje é muito complicado para as empresas, teoricamente, você tem um aumento da arrecadação. Pouco, a gente ainda não tem, eu não tenho um valor para te falar exato, não vi estudo sobre isso, mas a gente tem, em tese, uma otimização tributária que facilita a arrecadação. Então, tem sim a ver com a reforma tributária. A reforma tributária é um dos pontos que vem para facilitar a arrecadação pela nova regra de gastos, que é algo que ainda não ficou claro. O governo fala muito na nova regra de aumentar a arrecadação e a gente está vivendo um ano extremamente complicado, ainda com resquícios de pandemia, guerra Rússia e Ucrânia, um conflito geopolítico entre Estados Unidos, China e Rússia de forma geral. Isso vai dificultar um pouco da arrecadação brasileira, apesar de que nesse ano a gente deve ter aí uma exportação de commodities de forma geral, safra de grãos e tudo mais muito elevada, mas isso em si não é o suficiente para a gente fazer a arrecadação brasileira crescer tanto. Então resta saber o que mais virá para auxiliar o país, né, e o governo nessa arrecadação para conseguir subir tanto também esses gastos. Agora, Gabriel, mais cedo, inclusive, a gente estava falando sobre o fim da isenção, ou o recuo do governo, né, em relação ao que seria o fim da isenção nas compras de até $50 dos sites estrangeiros, medida que tinha sido anunciada na semana passada, mas que hoje o ministro Fernando Haddad anunciou que não vai mais ser aplicada. Houve um recuo do governo em relação a isso. Tem relação também isso com o arcabouço fiscal, Gabriel? Porque muitos analistas, e aí te pergunto se essa é a sua leitura também, têm relacionado essa tentativa, esse esboço de tributação dos sites estrangeiros com o arcabouço fiscal, dizendo que para fazer com que feche a conta, o governo teria que aumentar impostos e um desses impostos que teria que ser imposto pelo governo seria justamente esse dos sites estrangeiros, e aí viriam na esteira também o Pix, os sites de apostas, enfim, seria uma série de medidas que seria necessária para fazer com que a conta fechasse. É essa a sua leitura, Gabriel? É isso? Correto. Você vê que o governo ele precisa desesperadamente aumentar a receita. Então, qualquer renúncia fiscal que ele faça, seja, por exemplo, o que a gente mais conhece, uma zona franca de Manaus, até mesmo essa isenção de gasto de compras, né, menores do que 50, isso tudo é renúncia fiscal. Então, isso tudo é menos arrecadação para o governo. Além do que, essa última proposta veio com um risco de imagem muito grande atrelado a uma arrecadação que não é tão alta. Pelo que a gente viu ali, estamos falando de aproximadamente 8 bi de arrecadação, lógico, facilita o governo, mas não é a bala de prata. O risco de imagem foi muito maior, isso fez o governo ficar muito ruim perante a população. Então, o governo tem buscado formas hoje de otimizar essas renúncias fiscais. Então, a gente deve ver ainda mais renúncias que são feitas hoje para setores específicos, automotivo e por aí vai, sendo finalizadas ou substituídas para conseguir aumentar a arrecadação do governo e fazer com que ele consiga cumprir a nova regra de gastos. Não só cumprir a nova regra de gastos, mas conseguir atrelar a despesa para isso que hoje é o principal. O governo tem feito diversas promessas populacionais que vão custar muito dinheiro e ele precisa aumentar a despesa de acordo com a nova regra, a receita de acordo com a nova regra, para conseguir subir a despesa e atrelar a despesa a isso. Agora, Gabriel, como é que fica, e aí é um outro assunto, saindo um pouquinho aqui da discussão do arcabouço fiscal, mas está relacionado indiretamente, como é que fica o dólar? A gente está acompanhando aí um movimento de queda nesses últimos dias, né? Hoje mesmo fechou abaixo de R$5, em 4,99. Essa é uma tendência ou é só algo momentâneo, um fenômeno passageiro? Dólar no Brasil é sempre uma complicação, mas possivelmente algo muito momentâneo. O dólar abaixo de R$5 para o cenário que nós temos, tanto fiscal quanto político e econômico, não é uma realidade ainda. O dólar hoje, segundo o próprio Boletim Focus, que é a mediana das instituições financeiras divulgada pelo Banco Central, a gente fala de dólar no final de 2023 em torno de 5,25, né? Então, de novo, por mais que a gente tenha muita exportação de produto esse ano acontecendo, né, uma entrada massiva de dólar, ainda não é o suficiente para a gente manter esse dólar muito abaixo de R$5, que foi o que a gente viu na última semana. Hoje mesmo o dólar já estava subindo quase 1%, ontem subiu um pouquinho, então isso é uma tendência de que o dólar fique um pouco mais elevado, sim. De novo, para o país que nós estamos hoje, para o cenário de taxa de juros nos Estados Unidos elevada, podendo haver um risco de recessão aí no quarto trimestre nos Estados Unidos, com uma inflação ainda galopante lá fora, que não tem retraído, uma inflação na Europa também galopante, que não tem retraído,
uma realidade de dólar abaixo de R$5 hoje é muito difícil. Só se a gente fizer um trabalho perfeito e virarmos país de primeiro mundo da noite para o dia, o que sinceramente não vai acontecer. Você falou da taxa de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil, Gabriel, o que é que você está projetando? Está chegando já, né? A próxima reunião do Copom é nos dias 2 e 3 de março, logo depois do feriado do Dia do Trabalho. A tendência é de que finalmente venha o corte na taxa de juros que o governo tem pressionado para que aconteça desde que assumiu, ou ainda não, Gabriel? Pelo que a gente tem visto no Campos Neto comentando, possivelmente haverá uma manutenção da taxa de juros na próxima reunião. Ele mesmo comentou, né, que não adianta você parar a medicação quando o paciente começa a dar sinais de melhora, você corre o risco da doença voltar. Então, possivelmente, ele ainda manterá a taxa de juros em 13,75 na próxima reunião para começar a sinalização, né, começar uma queda nessa taxa nas próximas reuniões. E, de novo, o próprio boletim Focus do Banco Central bota a taxa de juros no final do ano em torno de 12,75. Então, não há um espaço muito grande de queda também para o final do ano. Vamos conviver ainda com uma taxa de juros de 2 dígitos durante um bom tempo. Falta muito dever de casa a ser feito, falta também um alinhamento com o cenário externo que precisa melhorar para a gente conseguir também descer mais ainda essa taxa de juros e voltar a tentar conviver com uma taxa de 1 dígito que a gente veio ali no começo da pandemia. Perfeito. Gabriel Meira, analista da Valor Investimentos. Obrigado mais uma vez, Gabriel, pela presença aqui. Uma boa noite. Obrigado, Vitor. Uma boa noite, pessoal. Obrigado.